Perdão. Hoje, se você pega... Hoje, essa questão da lesão corporal grave ou morte, a pena é aumentada. Vamos ler o 122? Abre o 122. É. Aqui a lesão foi leve. Nesse caso aqui, eles poderiam pelo caput. Pelo caput. Exatamente, pelo caput. Lê o 122. Já está com a redação nova? Ah, tá ali. Induzir ou instigar alguém a se suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, bastou induzir, bastou auxiliar, bastou instigar, vai responder com pena de... Reclusão de 6 meses a 2 anos. De 6 meses a 2 anos. Aí olha o que ele fez. Ele instigou, mas a vítima não morreu e nem sofreu lesão de natureza grave. Pelo caput faz alguma diferença? Nenhuma, ele responderia pelo caput do 122. Aí vai no parágrafo primeiro. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Qual é a diferença? É que hoje, se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, é a participação qualificada. Se não resulta nada disso, é a simples participação do caput. Então, hoje, suponha que A seja instigado a suicidar-se e decida pular da janela do prédio em que reside, ao dar cabo do plano suicida, A não morre e apenas sofre lesão corporal de natureza leve. Pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa da instigação do suicídio? Hoje não seria tentativa, seria o consumado do caput, seria a participação do caput e não a tentativa. Porque antes você tinha a questão de que ele não responderia nem pela tentativa se só houvesse lesão leve. Só que agora essa resposta não daria. Isso aqui é crime de atentado, né? Crime de atentado. No caput, não. E agora, se acontecer qualquer uma das duas consequências do parágrafo primeiro, é uma qualificadora. Então, hoje, essa resposta não daria mesmo. Então, a letra A? Não, tá errada. A gente está explicando o erro dela. Considera-se qualificado o homicídio praticado contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60. É qualificado? Majorado. Aumenta a pena de 1/3. Artigo 121, parágrafo 4º. O Código Penal permite o aborto praticado pela própria gestante quando existir risco de morte e não houver outro meio de se salvar? Não. Praticado pela gestante, não. Praticado pelo médico. 128, inciso 1. O feminicídio é espécie de homicídio qualificado e resta configurado quando a morte da mulher se dá em razão da condição de sexo feminino, se o crime for presenciado por descendente da vítima. Incidirá ainda a causa de aumento de pena. Certo ou errado? É essa, né? 121, parágrafo 7º, inciso 3, parágrafo 2º-A e parágrafo 1º, inciso 6. Parágrafo 7º, inciso 3, parágrafo 2º-A e parágrafo 2º, inciso 6. O aborto provocado pela gestante, figura prevista no artigo 124, cuja pena de detenção de 1 a 3 anos, admite coautoria? Não, só admite participação por se tratar de crime de mão própria. Professor, falar em pauta aí, só um pouquinho. Estava conversando aqui sobre o infanticídio. Se era de mão própria, se era de mão própria, se era... Pois é, se você perguntar pra mim, Josiane, eu vou dizer pra você que eu entendo que o infanticídio é um crime de mão própria. Eu, Josiane, entendo isso. E vou dizer por quê. Por que que eu entendo que é um crime de mão própria? Porque estar no estado puerperal é uma característica que só a mulher tem. Porém, a doutrina tem admitido que estar a mulher no estado puerperal é uma condição elementar pessoal do crime de infanticídio. E como as condições e circunstâncias pessoais que são elementares, elas se comunicam, admitir-se-á a coautoria, entendeu? Mas não é o que a exposição de motivo do Código Penal determina. Pela exposição de motivos do Código Penal, eles não responderiam
pelo concurso de pessoa, que seria um crime de mão própria. Só que com o passar do tempo, a sociedade foi pensando assim, a doutrina foi pensando assim, tanto que essa é uma questão que até hoje, quando ela cai em prova da discussão, normalmente ela cai em prova da OAB, geralmente questão de OAB, você pode perceber que é sempre questão de prova de OAB, e aí ela cai em prova de OAB e sai a discussão, e vem a discussão de nulidade, vem tudo mais. Mas existe isso. Por quê? Se você for pela exposição de motivos do Código Penal, é um crime de mão própria. Se cair na prova... Ele vai ter que dizer, segundo jurisprudência, segundo doutrina, segundo exposição de motivos. Como caiu aquela que nós vimos da continuidade delitiva, em que pela exposição de motivos do Código, ela adota a teoria objetiva. Mas pela jurisprudência e pela doutrina, ela adota a objetiva e subjetiva. Entendeu? Então você pode perceber que nos últimos anos você não vê em prova de polícia caindo essa discussão. Nem em prova de tribunais. Quando cai é em prova de OAB. Que em prova de OAB a pessoa é obrigada a discorrer sobre a resposta. Então, mostra o pensamento dela. Eu, particularmente, discordo da jurisprudência da doutrina que trata de crime como sendo admitindo a coautoria e a participação, acho que sim, mas a coautoria não, porque eu não vejo como a mulher no estado puerperal ser uma condição, é claro, é elementar, ela está no estado puerperal? É. Mas é uma elementar que só ela pode estar no estado puerperal, outra pessoa não. Então eu sempre entendi que a pessoa que auxilia a mulher no estado puerperal a matar o próprio filho, ela está respondendo pelo homicídio, o outro pelo infanticídio. Mas isso é um entendimento em razão da razão de motivo do código. Na prova, a gente tem que saber como ele vai te perguntar no comando da questão. Quando tem essas questões, que exposição de motivo diz uma coisa, jurisprudência e doutrina diz outra, que são essas pequenas que a gente tem visto aqui nessas aulas, o comando da questão vem como a questão que nós fizemos aqui. Segundo exposição de motivo do código. Se não falar isso, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, aí você vai colocar o que está. Então, hoje a doutrina tem entendido que estado puerperal é uma circunstância pessoal elementar do crime de infanticídio e, como tal, se comunica ao coautor ou ao partícipe admitindo-se o concurso de pessoas. Quer falar com a turma? A doutrina. A doutrina. Já tem julgado sobre esse assunto. Eu aprendi já que era crime de mão própria, né? Esses dias eu ouvi um professor falando que era crime de próprio. É porque todo mundo que aprende, geralmente em faculdade, pela letra de lei, o exposição de motivos diz que é crime de mão própria. Aí, de uns tempos pra cá, que começou a ter... E tem pouquíssimos julgados nesse sentido. É um ou outro que vai pegando assim, aí quando cai em prova, cai desse jeito. E aí tem alguns doutrinadores admitindo isso, que tem sido majoritário o posicionamento. Entendeu? E aí tem que estar no comando da questão, porque senão a questão vai ser nula. 48, não é isso? Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem, razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma legal. Considerando os crimes contra a vida, assinale a alternativa errada. A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intrabiológica quanto extrauterina, protegendo-se desse modo o produto da concepção, esperança de homem e a pessoa humana vivente. Isso está certo ou isso está errado? Isso está certo, é para marcar errada. Então não é essa, porque realmente a vida, ela é tratada nos crimes contra a vida, utilizando-se tanto da forma intrauterina ou extrauterina. Tanto é assim que protege-se o feto no crime de aborto. E protege-se a vida humana depois que se transforma numa pessoa, quando você tem o homicídio, quando você tem o infanticídio, quando você tem a participação no suicídio. Então, o crime de aborto é a demonstração inequívoca de que a vida intrauterina já é protegida pelo legislador. Então, já resolve a letra A. Letra B. O dolo do homicídio pode ser direto, o agente quer o resultado. Ou ele pode ser eventual, o agente assume o risco de produzi-lo. Isso é certo ou isso é errado? Certo. O agente ele pode querer matar e agir para matar. Mas ele pode assumir o risco de matar. É o que tem acontecido nos crimes envolvendo a morte em trânsito quando o agente, o motorista, está embriagado. A gente tem percebido que os tribunais têm determinado que essas pessoas sejam julgadas pelo tribunal
do júri, quando verifica que ele sobe calçada, que ele atropela a pessoa que está lá no ponto de ônibus. Por quê? Porque não é um acidente qualquer de que um carro abarroou o outro, mas é uma situação de que ele assumiu o risco, tanto que ele perdeu, inclusive, o quê? A direção de por onde andar. Ou quando ele estava em extrema velocidade, ultrapassando sinais e tudo mais, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então é dolo eventual. A Lei 13.104 de 2015 inseriu o inciso 6 no artigo 121, que é o feminicídio. É entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Leia-se violência de gênero contra o sexo. É certo ou errado? Perfeito. É o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. E também tem o 121, parágrafo 2º-A e o 121, parágrafo 7º. Foram todos inseridos pela mesma lei no contexto do feminicídio. D. Infanticídio. Segundo dispõe o diploma penal brasileiro, é matar o próprio filho, independentemente da condição fisiopsicológica do sujeito ativo. Errada. Por que errada? Porque infanticídio é quando a própria mãe mata o próprio filho no estado, sob a influência do estado puerperal. Se não tiver influência do estado puerperal, não responde por infanticídio, responde por homicídio. Então exige essa condição fisiopsicológica. Por que fisiopsicológica? Porque o estado puerperal, ele altera não apenas o estado mental da mãe, mas o corporal também. Porque é uma explosão de hormônios que acaba fazendo com que a pessoa, às vezes, perca a percepção do que ela está fazendo. Então, ele se aproxima muito da perturbação da saúde mental. Mas não se diz que ela está perturbada, porque dependeria de quê? De um exame psicológico para poder saber. Então, ele tanto atinge o físico quanto o psicológico. Por isso que eu acho que é uma coisa tão íntima de quem está no estado puerperal, que para mim é complicado entender que se comunica ao homem. O homem não está vendo, a enfermeira não está vendo que a mulher está fora de si, não tem que ajudar em nada. Ajudou, está sabendo que está matando, não é? Mas, na prova, tem que saber o que está no comando da questão. Fala. Se ela comete um homicídio, seria privilegiado? Se quem comete homicídio? A mulher sofreu. Não, por que não seria privilegiado? Porque as causas de privilégio é relevante valor moral, relevante valor social ou por injusta provocação da vítima. E quando ela está no estado puerperal, ela não está agindo por relevante valor moral, nem por relevante valor social, nem por injusta provocação da vítima. Entendeu? Ela poderia, se ela praticasse um crime de homicídio contra qualquer outra pessoa, causa de diminuição de pena pelo privilégio não teria. Você poderia encontrar uma atenuante genérica do artigo 65. Mas causa de diminuição do privilégio não tem. Porque o privilégio se dá nas hipóteses que ele autoriza. Entendeu? 3 são as formas de praticar o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Nas 2 primeiras hipóteses, induzimento e instigação. Verdade. Induzir, fazer nascer a ideia na cabeça de quem não a tem. Instigação, alimentar a ideia já pré-existente. Temos a participação moral e, na última, a participação, o auxílio material. A participação moral é aquela em que você determina, auxilia a conduta do agente no que diz respeito ao pensamento dela, apoia, é o apoio que você dá. E a participação material ou auxílio é aquilo que você dá para a pessoa, entrega para ela, para que ela então possa praticar o crime. É aquele famoso que a gente falou, bota o banquinho aqui, bota a corda, meu filho, agora bota no pescoço e se vira. Eu só não posso botar no seu pescoço e dar um chute no banquinho. Porque se eu pôr no pescoço e dou um chute no banquinho, aí então já sou carrasco, né? Respondo pelo próprio homicídio. Ah, meu amor, vou fazer, vamos morrer então. Deixa eu aqui ligar o gás aqui, praticar por isso, deixa eu sair primeiro para poder não morrer junto. Praticar de execução não é mais auxílio, já é execução. Qualquer ato de execução que eu praticar, deixa de ser participação no suicídio e passa a ser execução. Letra E está correta, artigo 122. Então, como é para marcar errada, a gente vai marcar a letra D. Bom, a configuração do crime de difamação pressupõe a... Essa não sou qualidade. Essa eu errei. É o gabarito que é a letra A. É letra A o gabarito mesmo? Final? É, né? É, gabarito.
Seria B? É a letra A mesmo. Na sua teoria. Não, vamos lá, pera, eu não tenho teoria, né? Vamos analisar. Olha só, vamos ler o artigo 139. Nós vamos chegar juntos a essa resposta. Lê o 139 do Código. Lê aí, bonita. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Alice é garota de programa. Esse fato é típico? Ser garota de programa? Não. Ele é um fato não tipificado. Mas dizer que a Alice é garota de programa é um fato ofensivo à sua honra? Sim. É. Alberto é gogoboy. É um fato tipificado? Eu descobri. Você não lembra aquele dia que você estava de bombeiro, que eu até puxei a sunguinha? Adoro! Lembra não, quando eu fui na Dito e Feito, você estava lá rebolando até o chão com aquela sunguinha? Adorei. Olha só, aí ele estava lá, adoro, estava lá lindo, não foi? Jogamos até leite moço em cima, não foi? Você lembra disso? Pois é, agora estou contando os detalhes. O chantilly. Aí o que acontece? O Alberto é gogoboy. Preste atenção. É fato tipificado? Eu imputei a ele um fato tipificado como crime? Não. Mas é um fato ofensivo à honra dele? Sim. É, porque vocês são todos hipócritas. Porque quem que não gosta de um garoto de programa, todo mundo gosta. Não é verdade? Só que ninguém assume. Por que não assume? Porque fala, que pouca vergonha. Não é verdade? Que pouca vergonha. Esses homens são todos safados, gente. Adoram uma puta e fica dando uma de que não pode, não é verdade? Então, já viu um homem que não é safado? Tudo quengo. Então, o que acontece? Mas diz que o fato é ofensivo. Na hora que vai lá na 4x4, beija na boca, chama de meu amor. Porque lá beija na boca. E aí fica aqui dizendo que não tem nada disso. Tudo uns mentirosos. O que nós não, nós somos pessoas mais comedidas, né? Então, a gente é mais seletiva, né? Então, o que acontece? Os meninos não. Aí o que é 4x4? Aí eu faço. Pois é, menino. Eu estou imputando a você um fato tipificado como crime? Não. Mas é desonroso? É. Não, a sociedade diz que é. Pode, a sociedade diz que é. Aí o que acontece? Pois é, quando se difama, a difamação é imputar fato não previsto como crime, mas desonroso. E a calúnia? Aí é que vem a diferença. A calúnia é imputar fato criminoso a alguém que você sabe ser inocente. Então, gente, a configuração do crime de difamação pressupõe a existência de fato não tipificado. Quando eu imputo um fato desonroso a alguém que não é previsto como crime. Porque se eu imputar um fato desonroso a alguém que é previsto como crime, não é difamação, é calúnia. Então a letra A não está errada. Então aqui seria... Lê o 138, amor. Lê o 138. 138? É. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, na calúnia, eu imputo um fato tipificado? Sim. E na difamação, lê o 139 de novo. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. O fato ofensivo é tipificado? Não. É qualquer fato que ofenda a sua reputação que não seja tipificado. Porque se for tipificado, eu não estou praticando difamação, estou praticando calúnia. Oi? Não, até é isso aí. A Alice é garota de programa, ele é gogoboy. Eu não tô mentindo. Só que o fato deles serem não dá pra mim o direito de ofender a honra dele contando pra todo mundo. Porque é a famosa fofoca. O que você não pode é proclamar a fofoca existente. Isso você não pode, porque isso é crime. Tem a exceção. Aqui não tem exceção da verdade. Exceção da verdade é na calúnia. Aqui a exceção da verdade é só quando se tratar de funcionário público. É. Na calúnia tem exceção da verdade. Quando eu digo assim, o Bruno roubou o meu carro, porque eu acredito que foi ele que roubou o meu carro. Aí eu vou dizer, não, todas as circunstâncias você mostrava que sim, vou mostrar isso na verdade. Eu não estou imputando um fato. Aí depois descobre que não foi o Bruno, mas eu não acreditava, eu acreditava que era o Bruno. Então eu vou pôr a exceção da verdade. Então, na difamação, você imputa um fato desonroso a alguém que pode ser verdadeiro ou falso, porque você está propagando a ofensa à honra daquela pessoa. Entendeu? Não precisa dizer nada não, o Bruno é casado com essa alianção, né? Pois é, aí eu chego aqui e falo assim, gente, o Bruno casado com aquela aliança todo dia, não sei pra quê. Porque na hora dos intervalos fica o tempo inteiro dando em cima da Elisa. Pois é, o que tá acontecendo?
Eu estou propagando um fato desonroso. Ele não acha não, porque o homem tem essa cultura. Na nossa cultura machista, o homem que está cantando a menina nunca é o safado, né? A safada é ela. Mas, e o que é ridículo, porque pra mim o safado é ele, porque ele que é casado, ele tem que ficar na dele, não é, Elisa? Você é solteira, não é? Solteira com esse dedo aí sem aliança. Você é casada também? Cadê as alianças, Elisa? Agora eu botei você na fogueira, na câmera. Porque eu fiquei olhando pra quem tava sem aliança no dedo. Ah, tem que botar aliança da próxima vez. Não é a sua Elisa não, meu amor. É a outra. É a outra. Aí é a outra. Não é a sua. É, que situação agora em casa. Ainda bem que tem 5 Elisas aqui, né? É, não tem como dizer que é casar sem aliança. Bota uma aliancinha, disfarça. Não tem como vir pro centro, professora. Porque eu não saio sem a minha. Obrigada. Ah, não tem como vir pro centro sem aliança. É, de aliança, porque senão alguém te furta, né? É, entendi. Entendi, é ótima essa, ótima. É. Bom, você fala que ele tá dando em cima dela. O que que acontece? Eu estou imputando o fato desonroso? Tô. E a gente tá fazendo essa fofoca e daqui a pouco todo mundo tá falando mal deles? E vai ter sempre aquele pilantra que vai dizer, a culpa é dela, que se ela não desse confiança, ele não dava em cima. Não tem isso? Aí fica fazendo o quê? Propaganda fofoca. Isso é difamação. Entendeu? Exceção da verdade. Difamação e injúria. Não, aí a injúria, lê o 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Na injúria, eu não ofendo para... A calúnia e difamação, eu ofendo a sua honra objetivo, que as pessoas pensam sobre você. E na injúria, eu ofendo você. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior, seu cretino, seu pilantra, seu safado. Aí eu tô fazendo o quê? Com você. Sou eu e você. Eu estou te ofendendo no seu decoro, na sua dignidade. Entendeu? Aí tá. Agora, na calúnia, eu ofendo você para que as pessoas saibam, imputando a você um crime que eu sei que você não praticou. E na difamação, eu ofendo você para que as pessoas saibam, imputando o fato desonroso. Então a letra A tá certa. Mas vamos saber. Atribuição de qualidade negativa ao ofendido. Gente, a atribuição de qualidade negativa ao ofendido está na injúria e não na difamação. Porque dizer que a Alice é garota de programa não é uma qualidade negativa. Entendeu? É um fato que ela se sente ofendida, mas não é uma qualidade negativa. C. Atribuição a outrem de prática de crime ou de contravenção. Se eu imputo a alguém um crime, um fato, vai ser uma calúnia. Impossibilidade de retratação é na injúria. Ofensa irrogada em juízo. A ofensa irrogada em juízo pode ser a calúnia, mas não vai ter aqui a questão de configurar a difamação. Até porque o advogado não responde pelas ofensas irrogadas em juízo. Então aí ficou letra A. Bom, paramos aqui. Na próxima aula a gente continua na 50. Oi? A retratação? A ofensa irrogada em juízo, ela não vai ser considerada crime, vai ser para ele considerado, como ele está no exercício das atribuições, ele não vai responder por esse fato. Cabe na calúnia, não cabe na difamação. A não ser que se verifique a má fé, né? Porque eu digo assim, não foi o Alberto, meu cliente, que praticou o crime, não. Quem praticou foi o Bruno, sabendo que não foi ele. Aí eu tô caluniando, não é só uma ofensa irrogada em juízo. Foi? Então até semana que vem. Nossa aula agora é semana que vem, né?